Olá, muito bem, gente. Vamos dando continuidade. Continuidade aqui no artigo 40. Vamos fechar aqui o constitucional. Artigo 40. Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial disposto neste artigo. O que ele está dizendo? Que existe aí a questão do caráter previdenciário, né? É assegurado a quem? É assegurado aos servidores efetivos da União, do Distrito Federal, dos municípios, incluindo autarquias e fundações. Outra vez, você vê aí autarquias e fundações. O que ele não está dizendo? Ele não está falando aqui novamente, né? Ele não está falando outra vez. A gente viu que no artigo 37 e 38, no vídeo passado, ele não fala das organizações indiretas, né? Aqui também ele é bem explícito. Ele fala das autarquias e fundações. Então, por que ele não fala das demais? Gestão pública indireta, por exemplo. Por quê? Porque aqui no âmbito, falando da questão previdenciária, geralmente aquelas administrações públicas indiretas, por exemplo, Caixa Econômica, né, que é uma empresa pública, Correios também, e o Banco do Brasil, que é a economia mista, eles estão ali elencados, eles estão ligados a quem? Como são seletistas, ou seja, são pela CLT, são pagos, tem todo o seu conteúdo é pela CLT, então eles têm a contribuição, o caráter de contribuição pelo regime geral de previdência social, tá bom? Não é o caso aqui, ninguém vai aprender sobre previdenciária, aqui não é a prova do INSS, mas só para você saber a diferenciação, tá? Então, como é o regime geral, ele não está incluído aqui. Por quê? Que está falando o quê? Que o caráter é solidário mediante contribuição respectiva do ente público, tá? E é isso aí. Ele fala aqui, né? Suas autarquias e fundações asseguradas a regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Todo mundo contribui solidariamente, todo mundo contribui para isso. Tanto quem? O servidor ativo, inativo, pensionista, enfim, todo mundo. E diz aqui, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Claro, não pode deixar quebrar, né? Não pode quebrar de maneira alguma aí essa questão da previdência, né? A questão da previdência. Só que é uma previdência diferenciada do regime geral de previdência social. Tá bom? O que você tem que saber aqui é que as autarquias e fundações, assim como os servidores de cargo efetivo da União, do Estado e do município, eles têm esse caráter contributivo solidário. Contributivo solidário, ok? Mediante contribuição de quem? Somente dos pensionistas, somente dos ativos, servidores ativos? Não. Também do ente público, tá bom? O ente público também tem sua parcela de contribuição. Se na tua prova cair que o ente público não participa, tá errado, ele participa. Ele tem a parcela de contribuição dele também aqui, de acordo com o artigo 40 caput. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime geral de previdência, de que trata este artigo, serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos artigos 37 e 17. Aliás, parágrafo 3º, né? E 17. Nós vamos ver lá embaixo, né? Abrangidos, que se trata do artigo tal, ok, que serão calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do parágrafo 3º e 17. Vamos continuando que a gente vai ver e aí a gente vai ter uma melhor noção do que ele quer dizer aqui. Parágrafo 1, né? Aqui está mostrando, elencando aqui quem são esses, né? Os servidores aí. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Que a gente deve atentar aqui, o que pode cair na prova de pegadinha aqui, nesse inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 40. É o seguinte, por invalidez, ele vai receber como? Integral? Não, proporcional. Tem diferença, tá? Tem ali a aposentadoria integral e a proporcional. Por invalidez é proporcional.
Sempre? Não, tem as ressalvas. Primeira ressalva, se for um acidente de serviço, o servidor público está trabalhando, ele sofre um acidente de serviço. Então vai ser integral e não proporcional, como está dizendo aqui. Se for uma moléstia profissional, for uma doença que ele adquire durante o exercício da função ou cargo dele, também ele vai receber integralmente. Ou doença grave, né? Doença grave não tem jeito. Contagiosa ou incurável, na forma da lei. Aí tem uma lei que vai especificar sobre isso. A gente precisa saber dessa lei. O que a gente precisa saber é que, em regra, invalidez, a pessoa é aposentada proporcionalmente. Agora, se tratando de algo referente ao trabalho, à função exercida, ele recebe sim integralmente. Ok? É isso que você precisa saber para não errar se cair na prova. Inciso 2. Compulsoriamente. Com proventos, compulsoriamente. Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a 70 anos de idade. Ou 75, tá? Na forma de lei complementar, que é lei complementar. Compulsoriamente com proventos proporcionais também, né? Ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou 75. Aí vai depender, né? Depende do tipo de lei aí. Veja que essa emenda ela é bem recente. Veja que ela é de 2015, né? Ela é de 2015 essa emenda. Então ela é tão recente que a gente vê que antes, eu não lembro, não vou dizer para você afirmar com certeza. Só um instante, vamos confirmar aqui. Veja a importância de estudar sempre com o material atualizado. Por exemplo, eu li aqui no livro que eu costumo estudar na verdade, eu vi que no livro aqui, como ele foi lançado, eu acho que em 2015, no início ou no meio do ano 2015, lá aparece somente aos 70 anos, e aqui está dizendo que é aos 70 ou aos 75, isso definido na forma da lei. Então veja que houve uma alteração. Então, essa alteração, certamente, provavelmente, pode ser fruto também de questão de prova. Porque se o aluno ali, ou você tem um concurseiro, né, ele tem aquele hábito de estar estudando sempre. Aí fica fixado na cabeça dele, por exemplo, se eu não estivesse lendo aqui, eu juraria que seria 70 anos de idade. Por quê? Porque sempre estudei 70 anos de idade. Porém, houve uma alteração para a redação de 2015, pelo que a gente está vendo aí, né, que também é o 75. Então não são só os 70, mas é o 75. Significa compulsório. Compulsório é quando não tem mais jeito, tá? Chegou aos 70 anos, 75, de acordo com a lei, né? Você não tem como se recusar a se aposentar. Tem que se aposentar. Compulsória. Também é proporcional, não é integral também. Voluntariamente, desde que cumprindo o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício, certo? E 5 anos no cargo efetivo, em que se dará a aposentadoria. Tá? Primeiramente, antes de seguirmos aí as alíneas, vamos observar com clareza mais um pouquinho esse inciso terceiro. Olha só, voluntariamente, desde que cumprindo o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público. Ok? 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Você diz, mas 10 anos no exercício efetivo, no efetivo exercício no serviço público? Mas não é estranho isso? Como é que o cara vai se aposentar se ele não está em efetivo exercício? Calma, gente. Por exemplo, vamos pensar numa hipótese. Às vezes o camarada trabalhou o quê? 20 anos, 25 anos, por exemplo, no serviço, na iniciativa privada, a gente chama, né? Na iniciativa privada, para empresas meio privadas. Então, de repente, ele passa no concurso. Lá depois de 25 anos trabalhando aí no setor privado, ele passa no concurso público. E aí ele quer se aposentar ao completar 30 anos de trabalho, por exemplo, de efetivo trabalho, contando o que anteriormente ele já contribuía. Aí não pode, porque ele não cumpriu os 10 anos de efetivo exercício. E pelo menos 5 anos no cargo em que ele vai se aposentar. Então, não só os 10 anos efetivamente no serviço público, como 5 anos no cargo em que ele deseja se aposentar. Vamos lá, as alíneas. 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher.
Eu sempre costumo dizer, para decorar um pouquinho, é só de subtrair menos 5, né? 60 anos de idade, homem 60 anos e 35 de contribuição. Primeiramente, memoriza isso, né? 60 anos de idade e 35 de contribuição. E a mulher? 55, ou seja, menos 5, 60 menos 5 e 35 menos 5. Então, 55 anos de idade e 30 de contribuição. Tá bom? Só para você tentar memorizar aí. Então, para memorizar mais fácil, memoriza primeiro. Primeira coisa que você memoriza aí que o homem é 60 anos e 35 de contribuição. 60 e 35. 60 e 35. E a mulher subtrai 5, né? Menos 5, 60 menos 5, 55 anos de idade, 35 menos 5, 30 anos de idade. Muita atenção, gente. Isso costuma cair em prova. Isso aqui cai para valer em prova, pode ter certeza. Então, muita calma, muito cuidado, muita observação, atenção nesses números, tá? Porque geralmente quando ele vai pedir esses incisos aqui, ele vai pedir justamente as idades, para tentar te confundir, vai colocar 70, 65, 60 e 55, enfim, ele vai colocar vários números aí para te confundir. Ele vai dizer que mulher é 60 anos, homem 65, então muito cuidado mesmo. A linha B é 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ok? 65 de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. Agora aqui a aposentadoria por idade, ok? Por idade, que era por contribuição, tá? A gente viu que era o quê? Por contribuição. Tem 60 anos de idade, tem mais 5 de contribuição, beleza, se aposenta. Tem 55 a mulher, mais 30, se aposenta. Até ele é 60 anos de idade, mais 35, né, do homem. E em 55 mais 30 da mulher, se aposenta. Agora aqui não, é por idade. 65 anos de idade, se homem, e 60 de idade se mulher. Mas o que acontece aí? O que acontece aqui? Ela vai também se aposentar com proventos proporcionais. Por isso que dificilmente você vai ver alguém com 65, 60 anos, a mulher, se aposentar, porque não compensa. Se aposenta ali e ganha muito menos ali do que você ganha efetivamente trabalhando. Parágrafo 2º, os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou a que serviu de referência para concessão. O que você tem que entender aqui? Tem que entender que o provento da aposentadoria ou a pensão não pode ser maior do que o valor que ele recebia quando estava em exercício. É isso que ele quer dizer. E nem também maior do que quando a referência de quando ele recebeu a aposentadoria. Ou seja, você não receberá um valor maior do que você recebia quando estava efetivamente trabalhando. Para ver como é que é. Nossa lei, gente, é complicada, né? A pessoa trabalha a vida inteira, se esforça, se mata, se doa, e aí quando chega na aposentadoria ela não recebe aquele valor integral que ela recebia quando estava efetivamente trabalhando. Ou seja, tive aí um certo descaso, digamos assim, né, para com a pessoa que deu a sua vida. Infelizmente está na lei, é isso aí que a gente tem que seguir. Parágrafo 3º, para o cálculo de proventos e aposentadoria por ocasião da concessão, serão consideradas remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que trata esse artigo e o artigo 201. Tá? Ele está dizendo aqui que vai ser a base de cálculo, né? Ok, mas eu acho que isso aqui dificilmente vai cair na prova. Mas você dá uma lida só para você saber. De repente cai lá a letra fria, digamos assim. Aí você vai saber, né? Que por cálculo de proventos, aposentadoria por ocasião da concessão serão consideradas remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência que tratam deste artigo e o artigo 201. Parágrafo 4º, é vedada a adoção dos requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime que trata este artigo, ressalvados os termos definidos em lei, complementares os casos servidores. Vamos lá, vamos ver aqui as... Está dizendo que é vedada, né? Ó. Ele está dizendo que é vedado. Agora tem exceção, né? É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados. Ou seja, você não pode fazer distinção entre pessoa e outra. Mas isso é regra fixa, inflexível? Não.
Agora você vai ver aqui as exceções, né? Portadores de deficiência. Inciso 2, que exerçam atividade de risco. Inciso 3, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Claro, né? Isso aqui é justo. A pessoa ele tem uma deficiência física. Então, ou deficiência, enfim, alguma deficiência. Ele não está dizendo que isso é física ou não, né? A pessoa tem deficiência, né? Então a pessoa já tem uma dificuldade, né? Não tem condição, já é complicado para ela se subsistir, né? Então, é diferenciado sim o critério, né? É diferenciado o critério. Para o quê? Para conceder, olha só, não está falando aqui do pagamento de provento, está falando da concessão, tá? Que a concessão é você dar aquele empregado ali, aquele servidor público, né, dá a ele a condição dele se aposentar. Então é diferenciado por portador de deficiência física, né? Claro, deficiência física ou outra deficiência. Por quê? Porque ele está ali, às vezes, sacrificante para ele, não tem condição. Então pode ter uma diferenciação para ele, diminuir o prazo, enfim. Também exerce atividade de risco, né? O cara está ali exposto o tempo todo, né? Se eu não estou enganado, tem determinadas profissões, na própria CLT diz isso, né? Que é do trabalhador que trabalha em empresa privada, diz que determinadas profissões ela tem um tempo menor, né? De a pessoa exercer. Se eu não estou enganado, quem mexe com radiologia, né? Com raio-x, ele tem um tempo ali bem menor de trabalho, de contribuição, de tempo de serviço bem menor em relação aos demais trabalhadores. Por quê? Por causa da função de risco dele. Ele se expõe muito ali aos raios, né? Aos raios gama. Então tem isso também, atividade de risco. Ou então a pessoa que exerce uma atividade de condição que prejudica a saúde. Não tem condição da pessoa ficar o tempo todo prejudicando a saúde ali, né? E não tem uma diferenciação para ela. Tem que ter. Parágrafo 5º. Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no artigo 1º, linha A, para quem? Para o professor, comprova exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério de educação infantil, fundamental e ensino médio. Agora, aqui algumas ressalvas. Isso aqui também é campeão em cair em provas. Não sei a FADESP, mas as provas em geral, de outras bancas, às vezes pedem isso aqui. Ok? Essa diferenciação é reduzida em que? Em 5 anos o tempo de contribuição. Então, a gente viu lá que o tempo de contribuição, por exemplo, para o homem é o que? 60 anos mais 35 de contribuição, certo? Para o professor aqui mencionado, é o que? Seria o que? 5 anos a menos. Então, seria 55 para o homem, a idade, tá? E 30 anos de efetivo exercício de contribuição. Então é 5 anos a menos do que a gente vê lá nos incisos anteriores, lá onde a gente viu a questão do tempo de contribuição. Sou mulher, 55 anos e mais 30, né? Então aí vai ser 50 anos e mais 25. Então há uma diferenciação. Agora o detalhe aqui para você atentar. Está dizendo que vai ser 25 anos, né? Então grava isso, reduzir de 5 anos. Se você gravou lá as questões de idade no geral, que é 60 para o homem e 60 e 35 de contribuição, e para a mulher 55 e 30, aqui você vai subtrair 5, tanto na idade como na contribuição. Muito simples, não tem o que discutir aqui, tá bom? Tá ok? Espero que você tenha entendido, né? Eu vou explicar aqui calmamente mais uma vez para você entender. Se o requisito lá geral é 60 anos para o homem se aposentar, mais 35 anos de contribuição, então para o professor vai ser o quê? Para o homem vai ser 55 e 30 anos, ou seja, vai subtrair 5 anos, tanto da idade como da contribuição. O detalhe que você deve atentar são 2 aqui. Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício. Então ele tem que ter trabalhado exclusivamente de professor. Ele não pode ter, eu trabalhei só 2 anos de professor. Ou então eu trabalhei só 10 anos, o restante não. Tem que ser exclusivamente, tá? E outro detalhe importante, aonde? Função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e ensino médio. Se na tua prova cair professor universitário, tá errado. Na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Educação infantil,
fundamental, ensino médio, não esqueça disso. Se caiu universitário, está errado, ok? Parágrafo 6º, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Ressalvado que as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis, né? Então, qual cargo acumulável? Lembra daquela aula que a gente teve, daquele vídeo que a gente falou sobre que pode acumular um cargo de professor e um de técnico, ou de um professor e científico, ou então duas funções de saúde, né, regulamentado, enfim, que está dizendo lá. Então, fora essas questões acumuláveis aí, ressalvar essas questões acumuláveis, é vedado você receber duas aposentadorias, vai receber somente uma. Então, digamos, o cara acabou burlando aquele sistema lá que diz que não pode acumular, e de repente ele chega no final para se aposentar, ele vai querer se aposentar pelos dois, não, só vai poder por um. Agora, se ele se enquadra naquele caso de ressalvado o caso que a gente falou lá, né, sobre o acúmulo, ele pode receber pelos dois sem problema algum. Parágrafo 7º, a lei disporá sobre a concessão de benefício, pensão por morte, que será igual ao valor de totalidade de proventos do servidor falecido. Aqui é total, tá? Não esqueça, aqui não é proporcional, tá? Nesse caso de pensão por morte, é integral o valor, totalidade, até o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, acrescido por 70% da parcela excedente este limite, caso aposentado à data do óbito, ou ao valor da totalidade. São duas condições, né? Da remuneração efetiva que se deu o seu falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios, regime geral, tal, artigo 201, acrescido de 70% excedente ao limite caso em atividade no óbito. O que diferencia aqui é o quê? O que diferencia é que o acréscimo, aqui em cima o acréscimo é de 70%, tá, da parcela excedente, e aqui é de... Aliás, deixa eu ver aqui... Opa, acabei me confundindo aqui, peraí, vamos ler com mais calma. É acrescido de 70% da parcela excedente a este limite representado por óbito, né? Até o limite máximo estabelecido para o benefício, regime geral, 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade da data. Na verdade, que é praticamente a mesma coisa, né? É a mesma coisa praticamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa basicamente, que não está diferenciando em nada, né? Aqui é a mesma coisa, tanto se ele tiver em exercício como tiver aposentado, aquela pessoa ali vai ter direito, né? A pensão por morte ali vai ter direito, o beneficiário vai ter direito a esse valor. Extenso demais. Só vou dar uma pausa porque é muita coisa, tá? Muita coisa para não estender. A gente vai no próximo vídeo a gente finaliza esse artigo e já entramos em mais alguns exercícios, ok? Nós fizemos uma bateria de exercício primeiramente e agora vamos fazer mais uma bateria de exercício para você, ok? Um abraço e até mais.